Legal. Então, na aula de hoje, a gente continua sobre o processo de formação da imagem. Vamos entender um pouquinho melhor, né, o que é uma imagem para nós, que a gente está tratando aqui em visão computacional. E esse material vai ficar disponível para vocês depois, tá certo? E basicamente o que a gente vai ver são princípios ópticos, geométricos e radiométricos, né, na formação de imagem de intensidade. A gente vai ver também natureza, né? A gente tem vários tipos. Quando a gente fala de imagem, a gente pensa logo numa fotografia, né? Mas existem outros tipos diferentes, né? Vamos também tentar passar para vocês o modelo, né, de câmera que a gente chama de pinhole, né? Que a gente vai utilizar durante o curso. Né? E Range Image é só para vocês saberem que hoje em dia a gente está na era RGBD, né? Que a gente chama. A gente não tem mais imagens 2D. Hoje em dia está quase tudo indo para o lado de D também, né? A quarta variável aí que te dá a profundidade para cada pixel, né? Basicamente a gente vai ver isso. Então, só tentando entender um pouquinho de como é que a visão ocorre no nosso cérebro, né? E a partir daí a gente consegue tirar alguma coisa aí desse modelo biológico, tirar alguma inspiração. Eu sempre digo que o modelo biológico é uma ótima fonte de inspiração para os modelos computacionais, mas tem alguns céticos, né, que dizem que não deve ser usado, e já tem outros que fazem mais do que isso, dizem que os modelos computacionais foram baseados nos modelos biológicos. Isso não é verdade. Os modelos, então por isso que eu sempre digo, os modelos computacionais, tendo inspiração nos modelos biológicos, pode ser uma boa. Então, às vezes a gente vai usar esse termo aqui, inspirado, nunca baseado, ou nunca vou dizer que esse modelo computacional aqui é o que ocorre lá no modelo físico, né, no modelo biológico, ok? Bom, vamos lá. O que acontece com a visão? Imagina que eu tenho dois olhos aqui, né? Os olhos fazem parte do sistema nervoso central também, né? Na verdade, a retina, né, é que faz parte. E aí a informação que entra na retina, na aula passada, acho que a gente já viu alguma coisa sobre isso, ela, na verdade, parte esquerda, né, do olho esquerdo fica no hemisfério esquerdo. Não, ao contrário, a parte esquerda vai para o hemisfério direito. Eu sei que fica invertido lá atrás. E do outro lado a mesma coisa, a parte do lado direito ela passa para o lado esquerdo. Então, isso tudo ocorre numa organela chamada tálamos, lá atrás, já quase na base do cérebro, isso, né, bem embaixo, fica aqui na base antes dela ir para a área V1, né? Depois que essa informação ela é desentrelaçada, digamos assim, né? Aí sim ela acessa a parte do visual, do córtex visual, né? Que fica bem atrás da cabeça da gente mesmo. Aí sim, a gente tem a área V1, V2, V3, V4, V5, essas áreas todas que se tem sobre elas é especulação, são modelos, né? Ninguém consegue comprovar esses modelos biológicos, eles são muito complicados, precisaria de... Ninguém tem poder de processamento suficiente para gerar uma máquina capaz disso, né? Mas, assim, existem modelos que aproximam o que ocorre aí nessas áreas, que tentam explicar, né, o que ocorre nessas áreas, ok? O que acontece se eu cortar o nervo óptico logo que ele sai do olho aqui de uma pessoa? Só para a gente começar a pensar. Ela vai deixar de enxergar com o olho, né? O olho esquerdo, por exemplo. Se eu tiver uma lesão no olho esquerdo. Depois que eles trocam de lado, se eu cortar, se eu tiver uma lesão aqui do lado esquerdo do cérebro, por exemplo, eu vou estar deixando, né, de enxergar. Veja, a parte da retina aqui, do olho direito, a parte esquerda da retina do olho direito, ela está pegando
a parte direita do campo de visão, né? Então, se eu danificar o hemisfério esquerdo do cérebro, na parte de visão no V1 lá embaixo, depois do tálamo em algum lugar, eu vou estar cortando metade do... Vou estar fazendo uma pessoa enxergar só a metade esquerda, né? A metade que está sendo vindo para cá, a metade que está ficando do lado direito. Isso é muito... Os alemães fizeram alguns experimentos desses na Segunda Guerra, né, fazendo isso para ver com o que a pessoa restaria, né, para ela. Mas é algo interessante a gente começar a pensar nessas lesões, né, de como ocorrem as coisas lá no córtex visual. Bom, o que a gente sabe desse processo é que cerca de 10 milhões de fibras saem de cada um dos olhos, né, na direção do tálamo, e depois esse número aumenta. Ou seja, então isso nos propõe aí, isso nos inspira a tentar bolar um modelo em que, a partir de informação, dessa informação básica, né, que eu tenho aqui de cada um dos olhos, eu começo a extrair o que a gente chama de características, né? Ou seja, eu crio células mais complexas que vão vão estar estruturando essas células mais simples, né, em outras coisas um pouquinho mais complexas. Então, o número de células aumenta, o número da informação visual aumenta, e muito. Ele sempre aumenta, né, até chegar lá na área V5, onde ele é. Né. Eu acho que as Deep Networks, né, as CNNs, elas vieram desse tipo de modelo aí. O Lecan, lá, quando começou, no início, ele começou a se inspirar nisso, né? Poxa, mas isso aqui aumenta e depois ele diminui, né? E saiu jogando essas camadas aí intermediárias para poder, né? Só estou conjecturando aqui de onde é que esse pessoal, eles foram buscar lá na fisiologia, né, essas coisas, e essas inspirações para poder criar esses modelos que a gente tem hoje em dia aí executando, né? Tá? Então, só para a gente ter uma ideia daqui como é que ocorre a visão lá no ser humano. Tem algumas variantes disso, né? Os herbívoros, por exemplo, cavalo, etc. Então, o cavalo tem um olho para um lado, né, se vocês observarem, um para cada lado. A parte de interseção entre as duas vistas do cavalo é muito pequenininha. Ele só tem um campo de vista um pouquinho para frente, né? Tem os carnívoros, né? Os carnívoros já é totalmente para frente. Nós estamos aí nesse meio, né? Os nossos olhos estão olhando para frente, então a gente tem visão estéreo, a gente tem noção muito boa de profundidade, né? Tá? Não significa que o cavalo também não tenha, porque ele pode se utilizar de outras características para poder ter a noção de profundidade. O foco, por exemplo, né? O foco, o fato de eu estar olhando para a minha mão, mas eu posso estar olhando, o meu foco pode estar lá no infinito, né? Porque eu posso, mudando o foco, eu tenho noção de profundidade também. Okay? Mas entre os carnívoros, a chita, ela é interessante, porque ela tem a fóvea dela. Fóvea é aquela região do olho que eu tenho mais cones, né, onde eu tenho a maior noção de detalhes, de cores, né? A fóvea da chita, ela é na direção horizontal, né? De fato, ela abrange um campo maior de vista aí, com mais precisão do que o ser humano. O ser humano, a nossa fóvea, ela é mais arredondada, né? Ok? Tem o camaleão que é legal, né? Ele pode botar um olho olhando para cada direção, em direções diferentes, né? Ele consegue fazer os olhos. A gente não consegue isso. Os nossos olhos, eles são, né? Eles trabalham vergidos. A gente chama esse movimento de movimento de divergência, né? Se um olho se aproxima, o outro vem atrás, né? Normalmente a gente diz que tem um olho que é dominante para esse processo e o outro vai atrás, né? Mas isso pode mudar, depende de qual dos olhos que veio o estímulo. Por exemplo, se alguém aparece na porta e essa pessoa apareceu para o seu olho esquerdo, nessa hora o olho esquerdo é o dominante, o olho direito automaticamente vai atrás do olho esquerdo. Então tem uma série de coisas aí que, se vocês fizerem alguma disciplina na área de neurofisiologia,
vocês vão perceber os vários aspectos aí da visão biológica que realmente conseguem inspirar a gente, né? Ok? Tem alguns pássaros, inclusive, que a gente só tem uma fóvea em cada olho. Tem alguns pássaros que ele tem 2 ou 3 fóveas, né? Então, o pombo, por exemplo, ele tem uma fóvea que fica voltada na parte de baixo do olho, né? Cada olho dele tem 3 fóveas, uma para frente, uma para o lado e a outra uma no fundo, né? A outra do lado e a outra embaixo. Essa embaixo provavelmente deve ser para localizar algum detalhe que venha de cima, né? Como um gavião, sei lá, alguma coisa assim que venha tentar pegar ele. Tá? Então, assim, se a gente for para a natureza, a gente consegue ver as mais diferentes variantes, né? Tem a cascavel, por exemplo, né? Os olhos dela é orientado para o lado, mas ela tem 2 organelas, né? Que fica pegando resposta a infravermelho, né? Okay? Na cabeça dela tem essas 2 organelas. Então, além de ter a visão, ela tem também o sensor de infravermelho. Então, a natureza aí, ela evoluiu de acordo com várias modalidades. Tem pássaros, né, que quando eles entram na água, o olho dele tem uma lente polarizada que aí ele muda de enxergar no ar para enxergar na água. Tá? Isso é bem legal, né? Então, isso aí serve de inspiração, às vezes, para esses modelos nossos. Então, eu sempre vou estar voltando aqui, às vezes, a esses modelos biológicos, tentando fazer uma comparação entre eles. Tá? Mas vamos lá, quando a gente fala de uma imagem, a gente está falando de iluminação, e eu acho que convém a gente entender um pouquinho de como é que funciona a reflexão nos objetos, entender como é que é uma cena iluminada, né? Basicamente, a iluminação é a interação entre fontes de luz e superfície, né? Ou seja, eu tenho uma luz que pode estar jogando para mim direto na minha imagem, eu tenho uma luz que pode estar indo para a cena, nessa hora ela vai estar refletindo nos objetos da cena, e em algum momento essa reflexão vem para a câmera, né? Ok? Lembrando que as fontes de luz, elas têm um espectro de distribuição, né? Eletromagnético, ela tem posição e direção, ok? Se for luz do sol, por exemplo, ela está lá distante, eu digo, a gente assume, né? Os raios que vêm do sol, eles são paralelos. Tá? Se for uma luz, eu tiver à noite, acender uma lâmpada, por exemplo, ela vai estar clareando em todas as direções. Aí os raios não são paralelos. Né? Cada raio vem de uma direção diferente e bate no objeto. E eu teria que considerar também a reflectância dos objetos. Se eu tiver reflectância, geometria, geometria, sim, a posição que o objeto está, a orientação da superfície dele, né, a microestrutura da superfície, eu acho que fala muito. Essa microestrutura ela pode ser desde um espelho, né, superfície bem lisa, espelhada, até uma superfície mais difusa, né, onde a luz espalha igualmente em todas as direções. Tá? Tem que considerar a absorção também, né? Tem que considerar mais ainda. Se eu estiver tratando de um copo de vidro, por exemplo, eu tenho o que a gente chama de refração, mas pode-se dar o nome de transmissão. Eu digo que a luz atravessa e é transmitida depois desse copo, né? Ela continua, ok? Então, assim, para considerar a iluminação, para entender direitinho o processo físico, a gente teria que entender um bocado de coisa aí da física com F maiúsculo, tá certo? Para nós, simplesmente, quando a gente tenta entender o que é a cor, a gente entende a cor como sendo a radiância ou irradiância. Radiância, quantidade de luz que sai, desculpa, de uma luz ou de uma superfície. Se for a luz refletida pela superfície, né, é a luz que está saindo, está sendo refletida da superfície. Então, quando a gente fala de radiância, aqui em visão computacional é o que sai. Quando a gente fala de irradiância, é o que chega na superfície. Ou é o que chega, saiu radiância da luz, chegou irradiância na superfície.
Saiu radiância da luz, chegou irradiância na imagem. Saiu radiância da superfície, chegou irradiância na imagem. Então, quando a gente está tratando do que chega, eu chamo de irradiância. Então, se eu falar cor da cena, eu vou estar falando de radiância vinda das superfícies. Isso é para iluminação, né? Ok? Se eu for tratar da imagem, aí eu tenho que chamar isso de irradiância. E normalmente quando eu quero sintetizar, né, ou quando eu quero calcular a quantidade de luz de cada pixel de uma imagem, aí eu estou tratando de irradiância. Ok? Só para a gente entender que essas duas coisas aí, radiância e irradiância, são diferentes, né? Então, a irradiância, na verdade, é cada pixel que está chegando na minha imagem, está medindo a luz incidente em um ponto do filme. Então, na verdade, a gente está estimando, né? O nosso processo, o nosso sensor, ele está estimando a quantidade de luz que está saindo da cena, como sendo a irradiância daquele ponto da imagem. Ok? Na verdade, se eu pensar na radiância total da cena, né, e pegar essa integral da radiância em todos os pontos da cena, é isso que eu vou ter isso na minha imagem. Ou estou falando de integral. Integral já nos remete a cálculos, né? Cálculo diferencial integral. Ok? Mas no fundo seria isso mesmo. Para a gente poder ter essa luz total da cena aí, a gente teria que calcular uma grande integral, né? E de alguma maneira jogar isso na nossa imagem, representar isso na nossa imagem. Tá? Se a imagem fosse uma representação contínua, seria dessa maneira, né? Integral da integral e assim vai. Ok? Eu já botei duas integrais, né? Uma para cada direção, para complicar mais o processo. Tá? A grosso modo, para a gente entende que uma imagem é formada por 3 matrizes, R, G e B, né? Cada uma dessa é composta de elementos, que a gente chama de pixel, e cada um desses elementos, eles codificam, na verdade, a radiação eletromagnética emitida, está sendo emitida, né, por cada, ou refletida, né? Se eu tiver reflexão, se tiver objetos, se eu tiver luz, seria emitida, se tivesse objeto, seria refletido, por cada ponto lá na cena. Medida, obviamente, para cada uma dessas imagens, em 3 comprimentos de onda diferentes, né? E, geralmente a gente quantiza isso entre 0 e 255. Para efeitos de cálculo, normalmente a gente normaliza esses valores entre 0 e 1. 255 seria 1 e 0 seria 0 mesmo, né? Tá? Para efeito de cálculos, 0 significa ausência e 1 significa o máximo de cada uma dessas 3 cores. A gente já viu lá, né, na aula passada como é que isso é feito, e na verdade são filtros, né? Cada uma delas funciona como filtros. Tá? Mas o fato é que a gente tem isso geralmente expresso em uma matriz de maneira bem simples, e a gente ou usa inteiro ou usa char, né? Unsigned char normalmente é utilizado para a imagem, para facilitar até o processamento. É mais fácil trabalhar com unsigned char, né? Então, se vocês forem trabalhar aqui em visão, talvez esse seja o unsigned char seja o tipo, né, que vocês possam utilizar de maneira mais simples. Aliás, eu acho que a maioria das bibliotecas, elas implementam isso como unsigned char. Entende uma imagem, né, como sendo 3 matrizes de unsigned char cada uma delas. Ok? Para rapidez, né, de processamento. Okay? Algumas vezes vocês não precisam de 16 milhões de cores, aí vocês podem usar, ao invés de 8 bits, né, pode baixar também para 2, para 4, sei lá, diminuir a quantidade de bits para representar cada uma das cores. Ok? Bom, de fato a gente tem, se eu estiver considerando o true color, que a gente chama, né, a gente tem 24 bits, então seria 8 para R, 8 para G e 8 para B, né? Como eu disse, tem aplicações que eu não preciso de 8 bits,
Então, por exemplo, eu posso usar 15 bits, né, que diminuiria mais ainda, tornaria mais rápido as minhas aplicações. Se eu estiver fazendo isso em paralelo, em placas gráficas, por exemplo, eu consigo reduzir ainda mais, né? Eu poderia usar 4 e 4, 12 bits, por exemplo, ficaria mais... Claro, eu vou perder aí com 4 bits, eu teria 2 a 4, 16 cores, 16 níveis de cinza para cada cor, mas de repente a minha aplicação, isso não vai fazer muita diferença, né? Algumas vezes com um bit só, 0 ou 1, vai tornar muito mais rápido. E de fato, os primeiros algoritmos de visão estéreo, que funcionaram em tempo real, eles calculavam, depois a gente vai ver isso mais à frente, eles calculavam match em cima de imagens binárias, correlação entre imagens binárias, 0 ou 1, né? Para fazer um cálculo de correlação em cima de imagens binárias, eu posso usar o operador AND. O operador AND, para implementar ele, é muito rápido. E aí, com um bit só, a gente, os caras na época, né, lá em 1980, 82, o primeiro algoritmo que funcionou, ainda não era em tempo real, mas mais rápido, ele usava imagens binárias para isso. Duas imagens, né? Pegava uma imagem full, jogava na captura, ele já transformava ela em imagem binária. E aí, com isso, ele conseguiu calcular profundidade, né? Claro, hoje em dia isso melhorou muito. Eu estou falando de quase 40 anos atrás, né? Mas hoje em dia já melhorou muito. Mas assim, depende, né? Em geral, hoje em dia a gente usa 256 níveis, né, de cinza aí para cada uma das 3 cores, né? O que dá 16 milhões de cores, tá? No caso de eu ter, por exemplo, só 16 para cada cor aqui, né? Ou mais ainda, imagina que eu tenha só 8 bits para as 3, eu daria 3 para uma, 3 para outra. Normalmente o R, que é o G, né? O Blue, que é o menos sensível lá, a gente coloca 2 bits, 3 para o G e 3 para o R, eu teria 8 bits. Nessa hora eu tenho que selecionar lá das minhas cores, quais seriam, né, as cores que eu jogaria nesses 8 bits, ok? Quando a gente está selecionando essa coisa, a gente chama isso de color map. O que é uma color map? Na verdade, em aplicações que eu não precise usar todo o espectro de cores, né, em True Color, eu não precisaria de 16 milhões de cores, onde eu tenho que endereçar uma cor, por exemplo, eu vou endereçar o marrom. Eu quero que você pinte esse pixel de marrom, seria mais aplicações de computação gráfica, né? Um Paint da vida, né? O Paint ele tem 256 cores, e essas cores elas são selecionadas lá das 16 milhões, os níveis de cinza verdadeiros dela, eles vão permanecer, porque na hora que você vai jogar para o monitor de volta, você tem que jogar a cor verdadeira, né, dele. Tá? Mas na hora de trabalhar, eu não preciso trabalhar com todos aqueles... Primeiro que eu não vou ter, eu teria que criar uma tabela com 16 milhões de cores, né, para poder endereçar todos. E às vezes tem aplicação que eu não preciso. Então, nesse caso aqui, por exemplo, com 8 bits, eu iria lá e criaria uma tabelinha, onde para a posição 0, eu jogaria 0, 0, 0, para a posição 255 eu jogaria 1, 1 e 1, né? Claro, esse 0, 0, 0 e 1, 1 seria mapeado entre 0 e 255. Então seria, na verdade, aqui 255, 255, 255. E o restante aqui eu distribuo, seleciono, né, as cores que eu quiser utilizar na minha aplicação. Tá? Nessa hora eu tiro, eu não vou estar usando o que o hardware ou o que o software me permite na sua capacidade total, mas a minha aplicação, para a minha aplicação, se for suficiente, ela fica muito mais rápida. Então, algumas vezes vocês vão ver esse conceito aí de tabela de cores. Quando vocês ouvirem falar de LUT ou de color map, saiba-se que está se tratando de uma representação intermediária entre você e o hardware, para que você não precise usar o hardware na potencialidade toda que ele permite. Então, você passa pela tabela de cores, aí é claro, você tem que ou utilizar, já tem funções prontas para isso, fazer o mapeamento. A gente chama isso de mapeamento de cores, né? Por isso que é Color Maps.
ok? Tem que fazer um mapeamento entre o que você está querendo e o que o computador consegue. Então a color map ela fica aí no meio, ok? E aí as mais diversas podem ser criadas. Por exemplo, se eu colocar 000, 1, 2, 2, 2, etc., até 255, 255, 255, eu vou ter uma tabela com uma rampa de cinzas, né? Eu não vou ter cores no caso, vou ter todo mundo igual, só vou ter níveis de cinza aí, entre o branco e o preto, né? Ok? Ou entre o preto, desculpa, e o branco, ao contrário, né? Mas outras cores podem ser colocadas aí no meio também, depende da aplicação que você vai trabalhar, ok? Saber do que se trata. Lembrando também que as cores, as imagens, aliás, elas são guardadas, elas são recuperadas, elas são transmitidas, né? E elas são manipuladas. Manipuladas, eu estou falando dentro do computador. Normalmente, quando a gente vai manipular, a gente pega a imagem no melhor formato, no formato mais completo possível, no máximo de resolução, no máximo de quantização para cada pixel, porque a gente está imaginando que a gente tem poder de processamento. Mas já se eu vou transmitir uma imagem de um lugar para o outro, aí eu preciso de reduzir a quantidade de bits, né? No fundo, quantidade de dados que eu vou transmitir. E aí foi definido aí durante a existência do processamento gráfico, não vou falar nem de visão computacional, mas eu vou falar já das 3 áreas, né? Processamento de imagem, visão computacional e computação gráfica. Ao longo do tempo foram definidos vários modelos, porque a gente chama isso de formatos de imagens. Aí alguns dos mais conhecidos são o JPEG, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? A gente tem também o TIFF, o GIF, ele também é muito difundido, né? A gente tem o PPM, EPS. O EPS, ele é encapsulado dentro do PostScript. Lembre-se que o PostScript é uma linguagem de programação, né? É uma linguagem, eu acho que alguém já programou em PostScript? Não. Você consegue escrever um PostScript ele foi feito para você manipular gráficos, para você manipular, escrever em papel. Né? Então, ele é uma linguagem que foi desenvolvida para você conversar com a impressora. Então, claro, os programas, eles já dão saídas em PostScript. O Word, por exemplo, quando você manda para a impressora, ele já gera o formato, já gera a linguagem, né? Já gera no formato da linguagem. Tá? Tanto que ele, se vocês pegarem, vocês conseguem, tinha um formato, acho que é PRN, se não me engano, lá do Word, que você imprimia, e aí depois isso era interpretado, e se você quisesse jogar para a impressora, isso bastava dar um type, não sei o que, para a impressora, muito antigamente, né? No início do Windows, você conseguia jogar isso para a impressora. Entendeu? Mas você pode chegar lá e programar em PostScript perfeitamente, assim como vocês estão programando em Python, as coisas aqui pela OpenCV, né? Ok? Então, EPS é um formato de imagem que você consegue manipular ela também dentro dessa linguagem PostScript. Existe todo um padrão que foi definido para você ter. E, normalmente, o EPS, você tem desde um bit, né? Desde bitmap, que a gente fala, um bit até 24 bits. Normalmente, por ser ASCII, formato ASCII, né? Ela fica um arquivo muito grande. Então, normalmente, você não transmite pela internet. Se você for transmitir, normalmente você usa um compressor em cima disso, um pós-compressor, você transmite. Do outro lado, o cara tem que ter o contrário para poder descomprimir, né? Tá? Alguns formatos desses aqui, por exemplo, o GIF, ele perde um pouquinho da resolução da imagem, justamente porque ele está comprimindo, porque tem algumas técnicas de compressão que são jogadas aí dentro. Já o TIFF, não. O TIFF você não tem compressão. O que você pode ter é a quantidade menor de bits. Então, você pode ter desde 8 bits até 24 bits. O JPEG também comprime. Ok? O JPEG é o que mais comprime de todos. E no JPEG, às vezes, você tem perda. Do outro lado, você não consegue recuperar completamente. Ok?
Então, esses formatos foram definidos aí ao longo do tempo para você armazenar e recuperar. Então, na hora de trabalhar a imagem de vocês, vocês vão ter que saber qual formato vocês vão utilizar, se você está lendo de arquivo, né, se você vai salvar isso em arquivo para usar no futuro. Mas, felizmente, hoje em dia, basta dar uma busca na internet aí, né, e vocês encontram leitores dos mais diversos formatos, inclusive conversores, né, de um formato para outro, até online mesmo, né? Existem outros, o BMP, o XPM, o RES, o PICT, o PNG. PNG também, hoje em dia, é muito utilizado, né? Ok? Mas só para se lembrar que existem, né, esses formatos e não se esquecer deles. Antigamente, eu lembro que a gente estava trabalhando porque esses formatos eles não eram disponibilizados em bibliotecas de leitura e nem de gravação. A gente tinha que descobrir isso no braço. Então, eu pegava uma imagem, que imagem que é essa? É uma JPEG. Aí a gente ia lá e saía descobrindo, vamos ver onde é que começa o início. Então, no caso, quando era JPEG, a gente já sabia, ó, pula não sei quantos bytes, e aí você já começa no início da imagem. A partir daí você lê BGR, 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 primeiro, segundo, terceiro pixel da primeira linha, para descobrir o tamanho da imagem. Tinha tudo isso aí codificado no que a gente chama de cabeçalho, né, da imagem. Então, cada formato desse tem um cabeçalho diferente, né? Isso não era bem divulgado. Alguns eram proprietários desses formatos. A gente dava uma dor de cabeça danada para descobrir isso. Mas hoje em dia isso também é bem mais tranquilo, né, de se fazer. Bom, estou falando de iluminação. Para perceber iluminação, basta a gente aplicar essa equaçãozinha aqui. I de lambda, e obviamente é quantidade de iluminação, né? Lambda, se vocês se lembram, é comprimento de onda, né? Igual a ρ de lambda, ρ a gente chama de fator albedo, na verdade ele está relacionado à quantidade de luz que é refletida por cada material. Então, se eu tenho materiais diferentes, eu tenho reflexões, eu tenho ρ diferente, né, para cada objeto da cena, né? E L de lambda, L é a luminância, né, da cena, ok? A gente vai ver melhor esse L aqui depois. Então, L é a distribuição de energia que está chegando, luminância, quantidade de luz que está chegando na cena, ok? Então, se eu integrar isso aqui ao longo de toda a cena, eu vou ter a iluminação total da cena, né, percebida, tá? Obviamente, isso é diferente se eu estiver tratando do ser humano, se eu estiver tratando de uma câmera. Isso aqui eu posso jogar valores diferentes, né, dependendo do tipo de coisa que eu estiver tratando. Bom, então, de fato, se eu quiser calcular a iluminação para um ponto na imagem, f de xy, né, eu tenho que considerar a iluminação de toda a cena. E a iluminação de toda a cena é dada... Na verdade, eu colocaria aqui uma integral da integral, né, para tirar essa integral zona geral aqui, de 0 a infinito, e colocaria integral em duas direções, né, em x e em y, de toda a luz que tem na imagem, tá certo? Isso é a distribuição de luz da imagem, né? E vezes aí um fator de eficiência luminosa, que varia, né, de acordo com o animal, de acordo com o sistema de aquisição que eu estou tratando. Alguns sistemas, algumas construções são mais eficientes do que outras. Isso tudo integrado ao longo de lambda. Muito legal. Então, estou sugerindo aqui sair de lambda aí para integral de xy e colocar mais duas integrais, ficaria 3 integrais aqui para poder perceber toda a luz de uma cena. Caraca, não teria processador que consiga fazer isso para mim, ok? Mas em suma, isso seria a luminância percebida de um objeto, né? Teria que pegar a luz que está em todo esse objeto para poder conseguir pegar a quantidade de luz total dele, ok? Isso é o que os sensores das câmeras, né, enganam para não ter que trabalhar em lambda, né, eles fazem isso, tá? Só lembrando que a luminância do objeto
a quantidade de luz, é independente da luminância dos objetos ao redor. Então, uma vez determinada essa equação aqui, ela é fixa, né? Ela não vai mudar para um determinado objeto. Mas é claro, se eu colocar um objeto ao redor, a luminância daquele objeto do centro vai permanecer fixa, mas o brilho, não. O brilho daquele objeto, que é o que nós seres humanos percebemos, ele vai mudar de acordo com o brilho do objeto que eu colocar ao redor, né? Ok? Isso é fácil da gente ver. Por exemplo, aqui nesses dois quadrinhos que eu tenho no centro, é fácil ver que o da direita está mais cinza, né? Não, ele não está mais cinza. Ele está parecendo mais cinza porque ao redor dele eu tenho um objeto mais claro aqui do que no primeiro caso. No primeiro caso aqui, o objeto mais escuro faz com que esse aqui pareça mais claro. Mas a luminância dos objetos centrais aqui, ela é exatamente a mesma. Tá? Então, o contraste é que está fazendo parecer com que eles tenham brilhos diferentes, os objetos centrais. Claro, isso aqui é mais definição para percepção humana, né, do que para percepção num computador. Eu poderia considerar isso também. Para considerar isso, eu teria que fazer muito mais cálculos, né? Ok? Teria que saber, né, nesse caso, iluminação, brilho, né, de todos os objetos na cena. Okay, deixa eu botar aqui, ó. Aqui é fácil ver. Central não mudou, né? S que mudou, mas não mudou, não. Ok? Então, quando a gente falar de brilho, a gente vai estar falando desse fenômeno aqui, né, do fenômeno fisiológico, né? E quando eu falar de luminância, aí não, a luminância é a mesma, a luminância de um objeto central aqui, ela não muda, ok? Legal, então, para a gente adquirir a imagem, todos esses aspectos aí devem ser considerados, né? Ok? No fundo, o que a gente quer é aqueles valorizinhos lá, né? Que a nossa câmera faz, dar os valores já lá nos pixels, né? Para cada um dos pixels. E hoje em dia já são valores digitais, né? Significa que eles já estão entre 0 e 255. Só lembrando que a gente tem imagens, a gente não tem só imagem de intensidade, né? Imagem de intensidade seria similares às fotografias, onde para cada ponto da minha imagem eu teria codificado a intensidade, ou pode chamar de cor também, né? Na verdade, a gente combina os dois, intensidade e cor, dependendo do modelo que a gente estiver utilizando lá, né? RGB, HSV, né? HSV ainda mantém isso separado, que é o modelo da época, ok? Mas no RGB a gente teria uma coisa só, né? Tanto a intensidade quanto a cor estão representadas lá. Tá? Existem maneiras de você passar, não de você passar, são não o modelo HSV, o HSI, ele é não linear, como vocês se lembram na aula passada. Mas existe maneira da gente passar de um para o outro, ok? A gente tem também, não só esse tipo de imagem, que é o que a gente mais entende como sendo imagem, mas imagem de profundidade. Hoje a gente já está na moda, além do RGB, a gente ter também o D, né? Isso tudo, antigamente não, antigamente você tinha realmente, ó, isso aqui é uma imagem de profundidade, uma imagem de radar, né? Sei lá, que imagem de sonar, eles te dão a profundidade aqui, um ponto está, né? Então a gente construiu uma RI 2D e a gente tinha essas coisas separadas. E às vezes a gente não conseguia ter o RGB referente a cada D, né, a cada distância. Mas hoje em dia, com o advento aí das câmeras estéreo, né, ou das outras técnicas para descobrir a profundidade, a gente já tem imagens que já tem as duas coisas ao mesmo tempo. Ela tanto é uma imagem de intensidade, quanto ela também uma imagem de profundidade. E a visão computacional, como a gente vê hoje em dia, principalmente em se tratando de visão robótica, né, em robôs, ela está partindo para esse lado, partindo para o lado de usar imagens de profundidade junto com intensidade, ok? É o que a gente chama de depth images, né? RGBD images.
ok? Só para lembrar que existe, né? Esses outros tipos de imagem. Mas, assim, uma coisa legal de todos os dois tipos, ou mais, né, que tiver também, às vezes uma imagem pode representar outras coisas também. Como, por exemplo, a população de peixes em um recife de coral, né? Onde eu tenho mais vermelho, significa que eu tenho mais peixes. Onde eu tenho mais azul, significa que eu tenho menos peixes, né? Pode representar também limpeza, né, da água. Onde eu tenho água mais azul, está mais limpa. Onde eu tenho água mais azul, está mais limpa. Onde eu menos azul, mais para branco, está mais sujo. Alguma coisa assim, ok? Posso usar ela para várias... Uma imagem pode representar mais de uma coisa, né? Às vezes eu posso entender uma imagem, isso aqui é legal, como sendo um mapa de alturas também, né? Eu tenho X e Y, e cada valor da minha imagem é uma altura. Se eu tiver RGB, eu teria 3 mapas de alturas, né? Tá? Bom, o mais importante é que isso é uma matriz. Isso tudo, né, consegue ser representado através de matrizes. E a gente não teria outra maneira de representar, até tem, né? Mas daria muito mais trabalho para a gente aqui em visão computacional trabalhar, né, outras maneiras de representar. A gente tem a maneira vetorial e a maneira raster, né? Poderia usar a maneira vetorial. Nesse caso, eu estou falando especificamente de raster, né? Acho que eu já passei para vocês, isso ficou na aula virtual, né? Ok? Uma consequência é que a gente tem uma relação exata da imagem se eu estiver tratando de uma fotografia com a cena física. Se eu estiver tratando do mapa de distâncias, de uma imagem de distâncias também, né? O que está ocorrendo lá a distância que eu estou lá, a distância do pixel do lado é menor ou é maior. Isso tem uma relação exata com a cena, de onde essa imagem foi extraída, né? Ok? Significa que eu posso extrair informação das imagens a partir da fotografia, a partir posso extrair informação da cena, desculpa, através dessa imagem que eu estou coletando dela. Essa imagem está me representando fielmente o que tem lá, então ela está codificando tudo que a cena tem, né? Então, se eu consigo extrair ir lá e medir uma informação na cena, eu indo lá da imagem, eu também tenho que, em última análise, eu consigo fazer isso na imagem também, né? Ok? Por isso é que é importante, em visão robótica, hoje em dia está se tornando muito importante você ter essa noção do 3D também, das imagens 3D. Ok? Legal. Existem parâmetros físicos que afetam aí a formação da imagem. No ser humano, o processo inicia com os raios que saem da luz, né? Antigamente pensava-se ao contrário. O ser humano era tão egocentrista, né? Que pensava que os raios saíam do olho, ia para o objeto e depois ele ia para a luz. No princípio, os caras começaram a pensar assim. Depois que se descobriu que era ao contrário, que sai da luz, vai para o objeto e vem para o ser humano, né? Vem para o olho humano, ok? Se bem que o modelo mais usado em computação gráfica, ele é ao contrário, ele sai é como se saísse da câmera para a cena e aí fosse em busca da luz, né? Ok? É mais fácil pensar dessa maneira, né? Então, o modelo usado em computação gráfica, ele é egocentrista. Já o nosso modelo aqui, não. A gente entende que a luz está saindo o raio de luz, né? Está saindo da luz, indo para a cena e então para a retina, né? Ok? Legal, então a gente tem parâmetros aí que afetam a formação da imagem nos sistemas artificiais, se a gente pensar. Primeiro, a gente tem que considerar os parâmetros ópticos. Então, aqui em visão, a gente tem que entender o tipo de lente. A gente tem distorções causadas pela lente, né? Então, a gente tem que entender que tipo de distorções e retirar essas distorções antes de qualquer processamento. Quer dizer, se eu estiver tratando com visão robótica, eu posso até negligenciar essa parte aí a gente chama de calibração, né? Mas se eu estiver tratando de algum processo onde eu tenha que ter precisão, por exemplo, fotogrametria, onde eu tenho que ter precisão, né? Eu tenho que ter um mapeamento e eu não posso colocar no mapa um ponto tem que estar no lugar exato.
né? E aí, se eu coloco aquele ponto fora do local, eu vou estar causando algum acidente ou alguma coisa assim, ok? Então, nessa hora, eu tenho que considerar todos esses aspectos. Tipo de lente, a distância focal, o campo de vista, né? A abertura angular, quanto tempo a minha lente vai ficar aberta, quantidade de luz, né, que entra da minha lente, tudo isso tem que ser considerado. Isso a gente chama de parâmetros ópticos, né? Ok? A gente tem que considerar também parâmetros fotométricos, qual é o modelo de luz que está chegando ao sensor após reflexão nos objetos na cena, né? Então a gente, por exemplo, se eu estiver tratando da luz solar, eu sei que a luz está lá muito distante, os raios são paralelos, né? Ok? Então, basicamente, seria o tipo, a intensidade e a direção de iluminação da luz. Tem que considerar também propriedades de reflectância da superfície, se é uma superfície mais espelhada ou menos espelhada, se é mais difusa, né? Ou se é mais espelhada. Então, a gente tem modelos, né, separados para tratar cada uma dessas coisas. Os efeitos da estrutura do sensor, a quantidade de luz também que chega aos nossos fotorreceptores. Fotorreceptores, eu estou falando aqui de fotodiodo, fototransistor, né, que são os dois tipos básicos aí que existem, mas tem outros tipos também, né, de sensores que captam a luz e transformam, basicamente é isso que a gente está fazendo, capta a luz, transforma ela em voltagem, e aí, claro, eu tenho já nas minhas câmeras hoje em dia a transformação disso em um número, né, entre 0 e 255 para cada um dessas posições, ok? Mas basicamente, quando eu falo de fotorreceptor, eu estou falando desses dois tipos de sensores que são normalmente utilizados para se criar e para se fazer os CCDs, né? Charge Coupled Device. Okay? A gente tem também os parâmetros geométricos. Então, se eu tiver com uma câmera telescópica, por exemplo, eu estou enxergando lá eu não vou dizer milhões de quilômetros, mas enxergando muito longe, né? Inclusive, um telescópio aqui na Terra mesmo, né? Enxergando entre um morro e o outro, nessa hora eu vou estar usando um tipo de projeção que a gente conhece mais como projeção paralela, né? Se eu estiver tratando uma câmera aqui numa cena 3D normal, em cima de um robô, por exemplo, aí a projeção é outra. Aí eu estou com projeção perspectiva, né? Projeção radial. Então é diferente. Se eu estiver tratando um robô, um carro, por exemplo, que está numa avenida, a distância é um pouquinho maior, eu posso usar um misto entre os dois, entre um robô que estaria dentro de uma casa e um telescópio, né? Aí a gente usa o que a gente chama de perspectiva fraca, né? São parâmetros geométricos diferentes, aí dependendo do tipo de aplicação que eu tiver, ok? Então, basicamente, tipo de projeção, posição e orientação da câmera, onde é que a câmera está no espaço, e distorções de perspectivas que essa câmera está trazendo para a nossa imagem, são tratados aí dentro de parâmetros geométricos. Tá? E aí tem outros parâmetros, claro, a gente não vai discutir aqui, mas qual tipo de propriedades, né, do CCD lá, da minha matriz fotossensitiva, natureza, se eu estou usando fotodiodo, um fotorreceptor, vai influenciar qual é a quantização da escala de intensidade, se eu estou entre 0 e 250, se eu estou entre 0 e 5 volts, 0 e 1 volt, isso tudo vai influenciar nos erros, né? E essa câmera está trazendo. Eu tenho erros que são sistemáticos e tenho erros que são não sistemáticos, né? Os erros sistemáticos são aqueles que a gente consegue modelar, né? Os não sistemáticos você não consegue. São erros normalmente erros devido a fontes externas, né? Tá? Bom, aí são outros parâmetros que a gente consideraria. Para entender um pouquinho mais do processo, a gente tem que também, eu tenho que passar para vocês um pouquinho de ótica básica. Tá? Inclusive, acho que na próxima aula talvez a gente use um pedaço disso. A gente sabe que a imagem começa com um raio de luz entrando na câmera, através da abertura angular. Posso comparar isso com a pupila, né? Já que eu botei lá o ser humano, naquela aula, o olho humano, né? Entender que seria a pupila no ser humano.
O fato é que esse raio bate na tela, né, lá no fundo da imagem, mas a gente pode pegar esse plano no nosso modelo matemático e colocar ele na frente teria o foco aqui, né, o plano na frente e a cena logo em seguida, ok? Ou, claro, se quiser jogar o plano lá para trás, pode também, né? Ok? De fato, a gente tem que adotar um modelo para isso, né? Quando esse raio ele bate lá atrás, o sensor vai registrar a intensidade da luz, ok? E a gente sabe também, né, acabamos de falar isso, que muitos raios vêm da luz refletida, mas tem alguns que vêm da luz direta, e outros vêm da luz transmitida. A transmissão entra aqui, né, nessa hora. Passou por um copo de vidro que está em cima da mesa, vem até você, até o seu sensor, né? Tá? Outra coisa que a gente sabe é que numa cena, qualquer ponto dela pode refletir raio que está chegando de todas as direções naquele ponto, né? O raio chegou naquele ponto, não importa, ele reflete. E você está vendo aqueles raios, todos que estão chegando dali estão indo para você, né? De alguma maneira, com alguma intensidade, né? Ok? Tem mais ainda. Muitos raios vindo do mesmo ponto, ou seja, isso significa, né, que muitos raios vindo do mesmo ponto podem entrar na sua câmera, né? Ok? Claro, para que a gente tenha uma câmera nítida, a imagem nítida, não sei se vocês já fizeram o experimento da caixinha de papelão lá, dependendo do tamanho do furo que vocês fazem, vocês têm que colocar o plano dela mais para longe ou mais para perto, né? Tá? O ideal é que cada ponto que venha da cena convija num único ponto lá no plano imagem. Tá? Então, se eu fizer um furinho bem pequenininho na caixinha de papelão, para botar o filme lá no fundo, né? Aí nessa hora eu teria um único raio passando, né? Já se eu estiver usando um sistema de lente, aí eu não preciso me preocupar com esse tamanho do furo, né? Desde que eu garanta que esse conjunto de lente ele convija. Então é óbvio, aí eu preciso de ter um modelo de lente côncavo-côncavo, né? Côncavo-côncavo? Isso, dos dois lados, tá certo? Não, desculpa, convexo-convexo, né? Convexo de um lado e convexo do outro, que é o que a gente tem aí nas câmeras profissionais, né? E aí, claro, nas câmeras eu consigo ajustar o foco mais para trás, mais para frente, né? Para pegar mais longe, mais perto, ok? Mas o que a gente quer é que apenas um raio de cada ponto da cena esteja lá na imagem. E isso, fisicamente, a gente não consegue garantir. Tá? Mesmo usando a caixinha de papelão com um furinho pequenininho, ou mesmo usando um sistema de lente, tem hora que a gente não vai conseguir garantir isso, ok? Bom, mas se a gente garantir isso, a gente tem imagem nítida sem distorções. Então, usando aqui o exemplo da caixa de papelão, que é o que a gente chama de modelo pinhole, né? Pin de alfinete, né? Hole de um buraco, então seria fazer um buraco do tamanho da cabeça de um alfinete no lugar do foco, né? Então isso aqui seria o foco. O ponto P aqui da cena, ele vai passar por esse F, se ele for bem pequenininho, e vai ter um pontinho só lá do outro lado, né? Mas o fato é que isso aqui não ocorre. Então, se eu quiser usar um modelo desse, matematicamente eu consigo, mas fisicamente eu não consigo fazer isso. Fisicamente eu vou ter algo parecido com isso. Tem um buraquinho na minha câmera, né? E esse buraco deve ser o mínimo, menor possível, para que eu garanta que passe por aqui somente um pouquinho de luz chegando lá no... Né? Mas é claro, se eu diminuir muito o tamanho desse buraco que eu estou fazendo no local onde estaria o foco, a gente vai precisar de mais tempo de exposição da minha câmera para poder pegar realmente a luz que está aqui. Porque está entrando pouca luz, e aí meu filme, né, digamos assim, o meu sensor que vai estar aqui do outro lado, ele não vai conseguir capturar, né, quantidade de luz suficiente para entender o que tem lá na cena. Por outro lado, se eu abrir esse buraco, deixar ele muito grande, o que vai acontecer é que os raios vão se espalhar. Aí eu vou ter uma imagem completamente borrada, né, lá do outro lado. Tá? Então, assim, na hora que
não sei se algum de vocês fizeram isso lá como experiência no ensino médio ou no ensino fundamental, né? Construir uma caixa de papelão para fazer uma câmera, mas na hora da construção dessa câmera tem uma ciência lá para se fazer um buraco de um tamanho suficiente para você poder pegar, capturar a quantidade de luz, ok? E essa mesma ideia a gente vai trazer para cá. No nosso modelo a gente vai considerar esse modelo pinhole na maioria das vezes, tá? Mas é claro, em algumas aplicações talvez seja necessário a gente considerar um modelo usando o sistema óptico, ok? Então, os problemas do modelo pinhole, por um lado, ele é legal, porque tudo que está aqui na cena passa através de F, vai chegar num ponto único na imagem. Então, é exatamente isso que a gente quer. Se eu tiver um ponto W e um ponto, isso aqui sendo um ponto é adimensional, esse aqui é o problema. Então, fisicamente, isso aqui é inviável, mas matematicamente a gente consegue enxergar por F tudo que está lá no mundo, né? Que está lá em I, em última análise, ok? Mas quando a gente vai para a prática, isso não dá certo, além de outros fatores, como difração também, que vão influenciar aí, vão fazer a luz entortar, né? Porque queiro não tem cantos ali onde tem um buraquinho, então a luz entorta ali dentro, ok? E aí a gente consegue resolver isso usando o sistema óptico, que é o que as câmeras usam, né? Normalmente. Aí, é claro, a gente tem outros elementos para estudar. A imagem é a mesma, que é a câmerazinha nossa aqui, né? Que é essa câmera aqui, pinhole, mas tem alguma outra coisa para ser considerada, tá? Então, eu acho que vocês já viram a equação básica lá da ótica, deve ter visto lá no ensino médio. Vamos só dar uma revisada aqui. Basicamente, a gente tem duas restrições aí, né, a serem consideradas. A primeira é que cada raio que entra no sistema de lente paralelo ao eixo óptico, ele vai sair na direção do foco do outro lado. E a segunda é quando o raio entra vindo da direção do foco, aí ele sai paralelo do outro lado. Bom, mas e se o raio não está vindo nem paralelo ao eixo óptico e nem da direção do foco? Está vindo numa direção qualquer. Bom, o fato é que o modelo de lente que a gente usa, que é utilizado nas câmeras, ele garante que esses outros raios eles vão defletir na lente e vão chegar num único ponto também lá do outro lado. Então, os raios, o que isso aqui garante para a gente é que os raios que saem de um único ponto aqui, eles vão passar pela lente toda, claro, está saindo do ponto, toda a lente vai estar captando ele, né? Ok? Mas lá do outro lado ele vai se juntar novamente numa determinada posição onde está a imagem. Eu vou ter exatamente um ponto, que é o ponto que tinha lá do outro lado, né? Aqui no virtual, ok? Virtual no plano imagem, né? Na verdade. Legal. Isso está aqui, né? Representado aqui, o raio paralelo chegando na direção do foco do outro lado, raio na direção do foco chegando paralelo do outro lado, tá? E um raio que não está chegando nem paralelo nem na direção do foco, por exemplo, esse aqui, eles vão se juntar lá no ponto P do outro lado. Então, desde que eu garanta que o meu plano de imagem esteja exatamente aqui em cima, quando eu uso uma lente, eu garanto que a imagem vai estar formada, a imagem vai ser nítida lá, né? Esse ponto Pzinho aqui, ela é exatamente a projeção desse ponto P aqui. Não tem mais nenhum ponto contribuindo. Claro, todos os raios que estão batendo em P aqui vão refletir para cá e vão vir para Pzinho, né? Esse ponto Pzinho é o único na imagem. A projeção, que é a projeção de P. A gente consegue descobrir aquelas equações lá do ensino médio que vocês aprenderam usando semelhança de triângulo. Então, se eu pegar esse triângulo aqui, né, PSFI1, esse triângulo F1OR, e aqui do outro lado pegar esse triângulo QOFR, esse triângulo FRSP, entender que a distância daqui até aqui é Fzinho, que é a mesma para os dois lados, entender que a distância daqui até o plano imagem é Zzinho, né? Z pequenininho.
A distância daqui até o ponto ela é o Z no mundo, né? Tá? Usando essas semelhanças de triângulos e aplicando aquelas propriedades a esse raio aqui, né, PQ, e a esse raio aqui, que sai na direção do foco, né, que é o PR, né, a gente consegue chegar a essa equação. A manipulação disso é tranquilo, usando a semelhança dos triângulos, e renomeando aqui, né, dando um nome para Z', chamando Z mais F de Z', e Zzinho mais Fzinho de Z' pequeno, e vocês conseguem chegar tranquilamente a esse modelo de lente aqui, ok? Essa equação aqui ela deve ser considerada se vocês forem trabalhar com modelos mais elaborados de câmeras, mas provavelmente aqui em visão computacional, onde a gente não tenha tanta precisão, a gente não vai precisar de utilizar esse modelo, ok? Mas só para lembrar que isso aqui deve ser aplicado aí se vocês forem trabalhar em aplicações que exijam mais precisão. De repente vocês não estão com a precisão suficiente porque não está considerando lente e sim o modelo pinhole, que é o que normalmente a gente considera aqui em visão computacional. Tá? Tem uma definição que eu acho que é importante, vocês precisam saber, que é o tal do campo de vista. O campo de vista, se a gente chamar de D, o diâmetro efetivo da lente, né? Essa variável D, que é o diâmetro da lente, mais a variável F, que é a distância focal, né? Elas determinam o campo de vista. Se eu pegar D sobre 2F, isso vai me dar a tangente. Obviamente aí eu jogo lá no... Se fosse usar a linguagem C, eu chamaria a tan 2, né? Qual é o campo de vista? Chama a tan 2 de 2F e vírgula, né? 2F,D. Isso vai te dar o campo de vista. Então veja bem, isso está me dizendo que na verdade o campo de vista é metade do ângulo subentendido pelo diâmetro visto a partir do foco, né? De fato, ok? Isso é o campo de vista. Então isso é importante, talvez vocês precisem dessa variável, se precisar lá mais à frente, vocês podem voltar e buscar. Basicamente a gente vai utilizar aqui o outro tipo, mas é importante vocês saberem, né? Que a gente, em algumas aplicações, podem vir a ser utilizada a projeção ortográfica. Tá? No caso de projeção ortográfica, a gente imagina que o foco está no infinito. Isso é legal, é um modelo bom para vocês utilizarem lentes de telescópios, né? E nesse caso é muito simples, fazer o mapeamento do que está na cena. Né? Existe uma matriz que implementa isso. Eu estou mapeando XYZ em XY0. Se vocês se lembram lá do início da álgebra linear, eu coloquei que se você tiver um mapeamento que seja linear, você consegue representar ele através de multiplicação por matriz. Tá? Então existe uma matriz que implementa essa projeção ortográfica. Então a minha regra é XYZ em XY0. Então, se eu pegar essa regra e aplicar nos vetores da base canônica de quem? De R3, né? Eu vou ter como saída as matrizes coluna dessa matriz. Desculpa, os vetores coluna dessa matriz que me representa esse mapeamento, essa transformação, né? Ok? Então, no caso, se eu pegar XYZ, segundo esse mapeamento, e aplicar em 100, eu vou ter como resultado 100, né? Que é o primeiro vetor da base canônica. Se eu pegar XYZ como sendo o segundo vetor da base canônica, 010, eu vou ter aqui como resposta 010. E se eu pegar o terceiro vetor da base canônica, 001, e jogar aqui nesse mapeamento, eu vou ter 000. Oh, legal. Então o vetor 100, 010, 000 é o vetor que implementa esse mapeamento aqui para mim. Então, para implementar a projeção ortográfica é bem tranquilo, né?
E a gente vai usar também projeção perspectiva, que eu vou deixar para uma próxima aula, né, que esse modelo aqui a gente vai, de projeção ortográfica, a gente vai pouco utilizar, a projeção perspectiva, ou também chamado, né, de homografia. Nesse caso, na verdade, o foco não está no infinito, o foco está numa determinada posição perto de você, né? E aí cada ponto ele passaria pelo foco para ser refletido lá no plano imagem. Veja, o que ocorre às vezes é que a gente pega esse plano imagem aqui e coloca para o outro lado do foco, como é o caso que está aqui. Eu tenho o foco, a imagem na frente, né, e o mundo lá. Fica mais fácil para a gente fazer os cálculos aqui em visão computacional e entender também o processo, né, colocando a imagem para frente do foco. Então, no caso, eu pegaria essa imagem aqui e colocaria aqui entre o foco e o mundo. Ok? Bom, se vocês quiserem utilizar essa maneira aqui, também pode, né? Vocês só vão ter que entender que a imagem está invertida nessa hora e fazer os cálculos todo invertido, né? Que é o que ocorre no nosso cérebro, né? As imagens ficam invertidas. As imagens do... Você enxerga a direita, está lá no hemisfério esquerdo, o que enxerga a esquerda está lá no hemisfério direito, né? Do nosso cérebro. Tá? Mas como a gente está trabalhando no computador, eu não sei se faz muito sentido a gente pensar invertido. Vamos pensar real, né? E trabalhar dessa maneira aqui. Ok? A gente volta a ver essas equações nas próximas aulas. E na aula de hoje, acho que basicamente é isso. Eu só estava querendo melhorar um pouquinho o entendimento de vocês desse processo todo, né, de imagem, para a partir daí a gente partir para a parte de aquisição em si, que a gente vê na próxima aula. Começa a ver a partir da próxima aula. Ok? Deixa eu parar